Hoje mais cedo eu pensei, se eu tivesse começando hoje, quais os principais tópicos e os tópicos mais difíceis de aprender? Então, baseado nisso, eu separei 5 segredos do End-to-End. Exatamente, 5 hacks que com apenas isso, você será capaz de fazer qualquer workflow. Coisas que eu tive que estudar muito e aprender na prática por não ter conteúdo, você vai aprender em um único vídeo de 10 minutos. Eu irei explicar um por um, dando exemplos de uso e situações mais favoráveis de usar. O primeiro deles é o Code. E aí você deve estar se perguntando, Vitor, o Code? Sério? Sim, exatamente. O Code, pensem nele como um coringa. Você consegue fazer várias coisas com ele. O problema é que a maioria das pessoas não sabe usar o Code como de fato ele deve ser usado. E também você ouvindo isso, você deve estar se perguntando, tá, Vitor, mas o que é o Code? O Code é um nó do End-to-End que consegue manipular dados usando JavaScript. É uma linguagem de programação que é aceita em quase todos os sites. É usada para manipular dados complexos, fazer cálculos, formatar strings também, para quem não sabe, é um conjunto de caracteres entre textos, números, que a gente consegue manipular e concatenar também. Passando aqui para a tela do End-to-End, desse pequeno workflow, a gente já consegue ver que tem como usar o Code em duas situações. A gente está usando dois codes aqui. Eu vou explicar para vocês o porquê que a gente está usando e como a gente está usando esses codes. Vou executar aqui o workflow. Tudo começa com a gente buscando 15 mensagens no histórico de mensagens do banco de dados. Essas mensagens vão para o Code em formato de string e o Code formata tudo isso em uma única string, em linguagem Markdown. Mas Vitor, o que é Markdown? Markdown é um formato de linguagem das IAs. Ele é usado para treinar as IAs por desenvolvedores do GitHub e em diversas situações. O Code formata essas mensagens em uma única string em Markdown. Essa string a gente traz para dentro do agente de IA, no user message, e o agente já resume tudo isso em uma string menor. Só que ele resume também em Markdown. Então vem hashtags, 2 asteriscos, etc. E isso não é válido para a gente enviar no WhatsApp, para a gente responder. Então o que eu fiz? Outro code que formata essa resposta, esse output do agente e deixa ele pronto para a gente enviar no WhatsApp. Retira hashtags, 2 asteriscos, eles transformam em um só. Então ele deixa a mensagem pronta para a gente enviar no WhatsApp. E esses são apenas 2 exemplos simples do que o Code é capaz de fazer. Ele consegue também, por exemplo, parar workflows inteiros quando uma condição não é atendida. Consegue funcionar com um if e direcionar a direção que você quer que o workflow vá. Consegue manipular dados inteiros e transformar isso em uma única string, ou transformar uma única string em várias strings organizadas. Enfim, você consegue utilizar para qualquer situação. Cabe a ti julgar onde ele vai ficar melhor e qual vai ser a melhor forma de usá-lo. E agora, o segundo segredo do End-to-End, o Postgres. Exatamente. E aí você deve estar se perguntando, tá, Vitor, mas por que o Postgres e não o Supabase? Porque o Supabase é uma API REST. Isso significa que não é uma conexão direta com o banco de dados. Já o Postgres é uma conexão direta. Ou seja, o que isso influencia? Tem uma performance muito melhor, a gente consegue colocar várias condições em uma única query, então uma única busca para buscar vários dados e a latência é muito menor. Apenas com o Postgres e uma query SQL, SQL para quem não sabe é a linguagem usada para manipular dados em banco de dados relacional, ou seja, com o Postgres e uma query SQL consegue puxar vários dados complexos, com vários filtros e inclusive também fazer cálculos dentro da própria query. Passando aqui para a tela novamente, nesse pequeno workflow, a gente já tem 2 exemplos também de uso do Postgres. A gente começa esse workflow buscando todos os usuários onde a última mensagem foi da inteligência artificial e foi há mais de 24 horas. Ou seja, dentro de toda uma tabela de memória com várias mensagens, a gente só com um nó do Postgres e uma query SQL, a gente consegue filtrar todos os usuários onde a última mensagem foi da IA e foi há 24 horas. Isso é muito útil para a gente conseguir fazer, por exemplo, um follow-up, que é o recontato, a gente contatar novamente esses usuários onde a última mensagem foi da inteligência artificial e foi há 24 horas. Após a gente buscar todos esses usuários, a gente usa o loop para processar um usuário por vez, organizamos os dados desse usuário e com o nó de Postgres mais uma vez, a gente busca todas as mensagens trocadas desse usuário com a IA. Após isso, como vocês viram no exemplo anterior, a gente usa um code para organizar todo esse histórico de mensagens entre o usuário e agente de IA em uma única string em Markdown. Ou seja, como eu falei para vocês anteriormente, após isso, era simplesmente a gente colocar um agente de IA e um nó das APIs
aí ou algum outro nó de responder no WhatsApp para que o agente já analisasse toda essa conversa com essa string do code, baseado nisso formatasse, criasse uma mensagem para retomar o contato e após o agente já um nó apenas para enviar a mensagem. E apenas com isso você já tem um workflow completo de follow-up, utilizando basicamente, em maior parte, Postgres e Code. E agora o terceiro segredo, o From AI mais SQL. Pensem comigo, apenas com essa combinação você consegue ter um agente especialista em banco de dados. E eu vou te explicar o porquê. Como vocês podem perceber, a gente tem um agente de IA e uma tool do Postgres. E nessa tool do Postgres, a gente tem esse JSON. Esse JSON é basicamente um JSON dinâmico, onde a IA vai decidir o que vai nesse campo JSON. E aqui eu coloquei esse description. Faço SQL para alterar a tabela. Parece uma coisa simples. Até aí tudo bem. Porém, pensem comigo. A partir do momento que a gente tem um IA que sabe tudo que tem no banco de dados e sabe fazer comandos SQL, a gente consegue fazer qualquer coisa no banco de dados. Inserir dados, alterar, consultar, tudo isso usando apenas um IA, um prompt bem feito e um nó, uma tool do Postgres com esse JSON From AI. E agora o quarto segredo, que inclusive eu já falei um pouco dele no início do vídeo para vocês, que é o Markdown. Ele é a linguagem onde as IAs são treinadas e inclusive também, como você já deve ter percebido, algumas vezes a IA ela responde sem querer em Markdown, porque já é algo intuitivo, é algo que já está no prompt dela e que fez parte do treinamento dela. Por isso que às vezes nas respostas do agente de IA, o agente já coloca algumas hashtags, coloca múltiplos asteriscos, e isto já é uma prova viva de que o Markdown é a linguagem nativa da IA. Esses erros naturais que acontecem dela, na verdade não são erros, é a linguagem que ela foi treinada. Aqui na tela, em um dos exemplos que eu dei para vocês, que foi o primeiro exemplo, a gente tem esse agente de IA. Esse agente de IA, ele está com um prompt em Markdown. Como vocês podem ver, é um prompt bem estruturado, o Markdown ele é bem organizado, é bem fácil de manipular ou de digitar manualmente, então vocês mesmo conseguem escrever um texto em Markdown. Nem precisa, se vocês já souberem, pedir para IA escrever ou fazer o prompt para vocês. Markdown é uma linguagem que é fácil para nós entendermos e escrevermos e é fácil para IA entender. Então, assim, Markdown, sempre que vocês forem fazer um prompt ou uma instrução, perguntar algo para o GPT, Gemini, Claude, façam isso usando Markdown. É a linguagem da IA, é a linguagem nativa dela, é a linguagem que ela responde e a linguagem que ela foi treinada. E agora, o quinto segredo. Ele pode parecer algo simples, algo que vocês não vão usar tanto ou que é muito simples para ser considerado um segredo, mas eu garanto para vocês, isso muda totalmente o jogo, porque esse segredo vai permitir vocês ter muito mais contexto para pedir para uma inteligência artificial fazer alguma alteração, entender alguma coisa ou ajudar vocês em alguma tarefa. É a pinagem de dados, os dados pinados no N2N. E aqui no Workflow eu vou mostrar para vocês um exemplo real onde a gente pode usar isso, como a gente pode usar, manipular e no que isso vai ser mais útil para nós. Passando aqui para a tela, como vocês podem ver, aqui no Busca Usuários eu pinei os dados. Eu fiz isso usando esse comando aqui e quando eu faço isso, o que acontece? Independente da quantidade de vezes que esse workflow for executado em teste, os dados vão ficar pinados. Obviamente que eles só vão ficar pinados em teste. Quando o workflow for em produção, não vai vir sempre os mesmos dados, tá? A pinagem de dados ela é usada para teste, manipulação e para exportação do JSON. Quando a gente pina, que eu disse para vocês, os dados vão ser sempre os mesmos. Então, vai vir sempre 48 itens. A primeira funcionalidade que a gente consegue com a pinagem de dados é a edição desses dados. Então, passando aqui para a tela, a gente consegue vir aqui, por exemplo, e editar esse dado aqui que está pinado no Postgres. A gente consegue mudar o ID, a gente consegue colar JSONs inteiros, a gente consegue escrever dados e isso tu consegue usar para testar os seus workflows, tu consegue usar para modular o dado, mudar o dado que tu quer que vá para determinado nó. Isso é muito útil para testar e manipular os workflows de vocês. Muitas vezes vocês querem testar o workflow e tem que estar executando manualmente. Isso vai demandar mais tempo de vocês, às vezes não vai dar muito certo. Muito mais fácil às vezes colocar um edit fields e pinar ele, editar os dados, vocês conseguem manipular de uma forma muito mais fácil para testar. A segunda e mais útil funcionalidade dessa pinagem de dados é quando a gente copia o JSON do nosso workflow, a gente vem aqui e cola em algum lugar, que provavelmente vai ser a LLM que vocês usam para auxiliar vocês nos workflows, a corrigir erros, a melhorar os workflows de vocês. Como vocês podem ver, nesse JSON que deveria vir apenas os nós e as configurações do nó, veio também o output do nó de busca usuário, que é o nó que está pinado.
Exatamente. Quando vocês pinam os dados e exportam em JSON, fazem o download do workflow e colam no LLM, essa LLM não vai ter apenas os nós e as configurações do nó. Ela vai ter também o output do nó. E isso é muito útil mesmo, para dar contexto para a LLM que vocês usam, conseguir ajudar vocês de uma forma melhor, de uma forma mais precisa. A IA vai ter todos os nós, todas as configurações dos nós de vocês e o output dos nós. Que vocês podem, por exemplo, pinar vários nós no workflow de vocês. Isso facilitaria muito. E a LLM que vocês usam, eu tenho certeza que seria muito mais assertivo. Esses 5 segredos eu demorei muito para descobrir. Precisei usar muito o N8N na prática e estudar muito. Porque isso não são coisas que a gente encontra no YouTube, que a gente encontra em cursos, etc. São macetes e segredos que a gente vai pegando usando o N8N. Isso vai encurtar muito o caminho de vocês e vai fazer vocês trabalharem de uma forma muito melhor. Eu vou deixar esse workflow, onde tem esses exemplos de uso, na descrição do vídeo. Então você vai conseguir baixar e olhar as configurações e usar na prática esses segredos que eu acabei de explicar. Agora eu peço que, se você gostou do vídeo e se eu conseguir agregar algum valor para você, você se inscreva no canal e deixe o like. Isso é muito importante para nós que estamos começando. E eu tenho certeza que a gente consegue agregar muito valor e ajudar muito você no N8N e inteligência artificial.